Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu estou capturando os crimes dessa gentalha nojenta aqui, dessa gentinha asquerosa que não some, que enfim, então estão vomitando ódio, crime há anos aqui. Eu não consigo nenhum advogado para me livrar dessa bosta de gente e vou fazendo aquilo aqui que eles não destruíram ainda. E ainda que eles já tenham aqui, inclusive, sabotado até a monetização do canal aqui, já estão sabotando tudo aqui. Já tem gente aqui que eles inclusive estão pagando aí para poder vir aqui dizer que não está recebendo os vídeos, debochando, porque é uma gentinha asquerosa, é uma gente medíocre que estão aí, ó, se vingando da vida, destruindo a minha aqui, atrasando a minha vida, cometendo crime todo dia, gastando dinheiro para vomitar o lixo que eles são na minha vida. Aí já tem 8 anos e nada acontece. Vou continuar tentando me livrar dessa gentinha patética até o último dia, tá? Enfim, no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que enfim, tem alguma conexão com esses animaizinhos aí, mas enfim, é uma conexão indireta, tá? Vamos falar sobre uma senhora chamada Vandana Shiva, tá? E ela é indiana, certo? Ela é da Índia. E o título do vídeo é esse aí, Vandana Shiva e a leitura ingênua que os neo-identitários fazem da complexidade, tá? Vamos tentar entender um pouco sobre isso aí e falar um pouquinho sobre ela rapidamente. Tem um vídeo dela também lá no Fronteiras da Web, que eu vou ler um trechinho rápido aqui de 1 minutinho, para a gente poder fazer a reflexão e depois passar aqui para os problemas da argumentação dela e para as alternativas, tá? Então, enfim, deixo com vocês aqui a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, que na verdade não é tão novo, né? Já tem 1 ano mais ou menos aí, e eu não consigo vender por culpa desses bandidos patéticos que eu sigo aturando aqui, vomitando lixo na minha vida. Sigo aqui fazendo o trabalho, né? O trabalho civilizado, que eles não têm inteligência para entender, que é o de divulgar aqui o livro, tá? A despeito da covardia desses vermes. E, enfim, estou aqui também em processo aqui de correção do meu romance para ver se sai até setembro, se esses animaizinhos não sabotarem também, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão, né? A Vandana Shiva, tá? Ela é uma figura aí que ela já, enfim, já apareceu várias vezes aí na mídia, e tá na internet, tem vários vídeos dela. Esse vídeo lá é uma palestra que ela fez lá para o Fronteiras da Web, tá? E ela se diz, né? Ela se diz filósofa, física, ecofeminista. Que diabo é isso, né? Ecofeminista, vamos tentar entender aí. E ativista ambiental, tá? E ela tem 71 anos. Agora, o curioso, já adianto para vocês, né? Quem for verificar lá o vídeo do Fronteiras da Web, eu posso deixar o link aí também, que ela está falando, né? Tem lá um suporte para os papéis que ela está lendo, e aí tem o patrocínio da Braskem, né? na frente dela, quer dizer, ela é ativista ambiental, ecofeminista, tá? Mas ela está ali, enfim, fazendo uma palestra patrocinada pela Braskem, que acabou de destruir 5 cidades, lá 5 bairros, né, na verdade, lá em Maceió, né? Então, enfim, são essas contradições aí dessa gente que acha que vale tudo, que pode tudo, né? Bom, enfim, e aí, rapidamente aqui só algumas informações pessoais dela, tá? Ela é diretora da Fundação de Pesquisas em Ciência, Tecnologia e Ecologia em Nova Delhi, tá? E uma das líderes e diretoras do Fórum Internacional sobre Globalização. Ela discursou na cúpula da Organização Mundial do Comércio em Seattle, em 1999, bem como no Fórum Econômico Mundial em Melbourne, no ano 2000. Tá? A partir dali que ela começou a ficar conhecida e tal, tá? Agora, olhem só a última frase aqui, tá? Olha só isso aqui. Ela é uma importante figura do movimento anti-globalização e defensora do movimento de solidariedade global. Né? Vocês vão ver que isso aqui é uma contradição inacreditável. Como que ela pode defender o que ela defende lá e ser anti-globalização? Vamos lá, vamos tentar falar isso aí. Tá? Então, vamos direto aqui para o texto dela, né? Para o trecho lá, que tem um videozinho dela lá de 1 minuto e pouco, que eu vou deixar para vocês o link aí, no Fronteiras da Web. Tá? Então ela diz o seguinte: todas as novas ciências estão nos ensinando que o modo de pensamento mecânico é completamente ultrapassado, diz ela, né? Ela continua, na verdade, a mecânica quântica, a disciplina na qual eu sou treinada, nos disse isso 100 anos atrás. Já ficou estranho isso, né? Porque como assim? Ela disse que o pensamento mecânico é completamente ultrapassado. E, na verdade, a mecânica quântica, que é a disciplina na qual ela é treinada, já disse isso. A mecânica já disse que a mecânica é ultrapassada. O que ela quer dizer com isso, né? Talvez ela esteja querendo dizer que a mecânica antiga esteja ultrapassada, né? Isso na perspectiva dela, né? Bom, e aí ela continua, tá? Então ela diz que a mecânica quântica já nos disse isso 100 anos atrás,
Disse para ela isso, né? E ela continua: minha tese foi sobre o que chamamos de não localidade. Anotem isso aí que isso é importante. Não localidade e não separabilidade. Olha só, não localidade e não separabilidade. Esse é o ponto aqui da crítica do vídeo de hoje, tá? A essas duas noções dela aí de não localidade e não separabilidade, ou seja, não existe local e não existe separação entre as coisas, né? Enfim. E aí ela especifica, né? A tese dela foi sobre o que chamamos de não localidade e não separabilidade na teoria quântica. Uma vez que você tem uma partícula elementar de quanta e você a separa, não é possível separá-la. E você tenta separá-la, de repente é isso que ela queria dizer, né? O estado de um é profundamente ligado ao estado do outro. Isso é chamado de não separabilidade. Na verdade, ela está dando um outro nomezinho para discussões sobre imanência, enfim, né? E etc e tal, tá? Mas vamos lá. Aí ela chega na frase aqui, que é uma frase que é uma espécie de mantra dos globalizados e dos neo-identitários, né? Tudo está interconectado. Estranho, né? Alguém defender que tudo está interconectado e ao mesmo tempo ser contra a globalização. Estranho isso, né? Porque é a globalização que interconectou, né? Enfim, várias coisas aí no mundo, né? Bom, e aí ela continua: sabemos disso na biologia, sabemos disso na ecologia. O separatismo como uma forma de pensamento era artificial. Isso na cabecinha dela, né? Mas vamos continuar. Ele serviu a um pequeno grupo de pessoas por um curto período de tempo, mas é totalmente inadequado para o futuro da humanidade, segundo ela, né? E para o futuro deste planeta. Em biologia, temos o novo campo da epigenética, que nos mostra que os genes não agem por conta própria, né? A forma como se comportam é determinada pelo contexto. E vocês vão ver aí que essa gente mistura um monte de coisa. Eles misturam certas descobertas da complexidade com uma espécie de vale-tudo, né? Que é uma ingenuidade assim, inacreditável. E, ao mesmo tempo, muitas dessas defesas aí de vale-tudo são, na verdade, enfim, ressentimento violento, disfarçadinho de pós-modernidade, etc. e tal. De não separabilidade e tal, né? E aí ela diz, né, que a própria noção da engenharia genética como uma engenharia determinística da vida é totalmente equivocada. Isso não é engenharia, isso é jogar o cassino genético, tá? Então, só 2 pontos aqui antes da gente passar, né, para reflexão. Para início de conversa, né, se ela diz que não existe nada separado de nada, né, como é que ela se auto-intitula ecofeminista? Né? Estranho. Porque se nada é separado, por que ela escolheu o feminino para poder se articular? Né? Ela está separando, ela está criando ali uma separação. Bom, esse é o primeiro ponto. Né? E aí depois ela fala da questão do... Ela continua aqui falando da biologia, da ecologia e tudo mais, e dizendo que esse pensamento é totalmente inadequado para o futuro do planeta. Muito pelo contrário, porque certas teorias, certas teses sobre o meio ambiente chamam atenção para o fato de que se você não separar de maneira radical certos detritos, como por exemplo mercúrio e outros minerais, etc. e tal, e poluentes dos rios, por exemplo, essa não separação vai destruir o planeta. Né? Então, que papo é esse? Que coisa estranha, esquisita, né? que essa gente defende. Mas existem formas de entender esses equívocos. Tá? Vamos tentar desenhar um pouco isso aqui. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou deixar esse comentário aqui que eu anotei para o final. Tá? E vou partir agora aqui para os livros para a gente tentar desenhar um pouco disso aí. Esse tipo de pensamento dela é muito parecido, tá? Esse papo aí de não separatismo e de ecofeminismo e etc e tal, é muito parecido com umas bobagens que tem escrito nesse livro aqui, Antropologia do Ciborgue, né? Que é de uma figurinha chamada Donna Haraway. E você vai ver, é isso, olha aqui, ó, né? Vamos lá. O ciborgue, né, que ela diz que hoje em dia nós somos ciborgues, né? E ela diz: o ciborgue nos força a pensar não em termos de sujeitos, de átomos ou de indivíduos, mas em termos de fluxos e intensidades. Quer dizer, acabou, não tem mais separação, né? É tudo fluxo, né? A Braskem junto com a ecologista, quer dizer, é tudo fluxo, não tem mais separação, né? Tá tudo é tudo a mesma coisa, né? O mundo não seria constituído, então, de unidades, né? Segundo essa perspectiva aqui bizonha, né?
de onde partiriam as ações sobre outras unidades, mas inversamente de correntes e circuitos que encontram aquelas unidades em sua passagem. E aí ela fala algumas coisas mais bizarras ainda aqui dentro. Vamos ver aqui, ó. Na página 37, por exemplo, ela diz, né, o ciborgue é a nossa ontologia, ele determina a nossa política. Ó. E aí o que ela chama de determinar a política? Né? Ela diz, o ciborgue é uma imagem condensada tanto da imaginação quanto da realidade material. Esses dois centros conjugados estruturam qualquer possibilidade de transformação histórica. E aí vai falando, diz que a relação entre organismo e máquina tem sido uma guerra de fronteiras, né? E finaliza dizendo que este ensaio é um argumento em favor do prazer da confusão de fronteiras, né? De uma forma pós-modernista, não naturalista, na tradição utópica de se imaginar um mundo sem gênero. Um mundo sem gênero, né? Mas ela é feminista, né? É um mundo sem gênero, mas ela defende aqui, que essa aqui também, né? Diz que é feminista, socialismo feminista. É sem gênero, mas eu sou feminista, tá? Certo? E aí o ciborgue é uma criatura de um mundo pós-gênero e, em certo sentido, o ciborgue não é parte de qualquer narrativa que faça apelo a um estado original, de uma narrativa de origem no sentido ocidental. Em relação a esse ponto específico aqui, quando ela fala que não parte de qualquer narrativa de estado original, vale articular isso aqui com um trecho anterior dela para fazer uma crítica rápida aqui. Quando ela diz que, né, o ciborgue é uma imagem condensada tanto da imaginação quanto da realidade material, fica nítido que essa gente confunde, né, eles confundem a descoberta algo óbvia, né, de que nós não somos apenas matéria, mas também mente, símbolo, etc. e tal, com uma fractalização absoluta de qualquer diferença, né? E aí logo depois ela vem e diz aqui, né, que o ciborgue não é parte de qualquer narrativa que faça apelo a um estado original, de uma narrativa de origem e tal. Eu destaquei esse ponto aqui, porque também ela fala em mundo sem gênero, quer dizer, e aí para essa gente ninguém tem gênero, né? Não, acabou isso, né? Só porque eles acham que acabou. E aí, enfim, eu separei essa questão da narrativa de origem, porque quando eu fiz um vídeo agora, tem uns 2 ou 3 dias aí, criticando os psi, né? Eu ponderei essa questão, né, de que eles são deterministas da origem, né? E uma coisa é você descobrir que a origem não determina o que você é, né? Outra coisa é você ficar defendendo que ela não serve para nada, certo? E vocês vão ver, né? Isso também se aplica a essa ideia de não localidade da Vandana Shiva. Por quê? Porque você tem a ciência, né? A ciência moderna e contemporânea, ela não ensinou para a gente que acabou o local. O que ela ensinou foi que o local é provisório. Mas provisório quanto tempo? Depende. Ponto. Né? Ou seja, um país, né, um local, um lugar, pode durar 10 anos, 100 anos, 200 anos, 1000 anos. Ele vai flutuar para outras formas. Mas ele é local em um determinado ponto, em um determinado momento, em uma determinada extensão de tempo, em uma determinada extensão simbólica, etc. e tal. E essa gente quer acabar com isso, como se não tivesse mais nada, né? Então, enfim, isso é um problema seríssimo e é uma conclusão ingênua, típica de uma mentalidade que mistura ali um ressentimento escamoteado com um otimismo, né, enfim, ingênuo, tá? Seria interessante, vamos agora partir aqui para as alternativas, tá? Que ela lê isso Edgar Morin com mais seriedade, tá? Ele está aqui no 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Ele diz aqui, na página 55, ele fala sobre a questão do que ele chama de unitas multiplex, né? Que seria unidade e diversidade humana. E aí 2 trechinhos rápidos dele aqui. Cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de unidade da espécie humana não apague a ideia de diversidade e que a da sua diversidade não apague a da unidade. Certo? Isso é que essa gente não tem mais inteligência para entender, porque eles já são meio que viciados na ideia de diversidade, né? E para finalizar aqui, no final desse parágrafo, tá? Compreender o humano é compreender sua unidade na diversidade e sua diversidade na unidade. É preciso conceber a unidade do múltiplo e a multiplicidade do uno, porque senão você vira um idiota da unidade, que é o conservador, que é o bolsominion e o Bolsonaro, né?
ou um idiota do múltiplo, que são esses neoidentitários e os pós-modernos, né? Os neoidentitários e os pós-modernos são nitidamente idiotas, né, idiotas do múltiplo, e os conservadores são idiotas da unidade, né? Nem uma coisa nem outra, né? O que o Mohan está ponderando aqui é, de fato, a saída mais ampla, para a gente, inclusive, não perder de vista a diferença, para não ficar achando que acabou o gênero, acabou, não tem ninguém mais tem gênero, tá? Mas eu sou feminista, hein? E aí, quando ela diz que ela é feminista, ela diz também que ela é pós-humana, tá aqui, ó, certo? Então, essa gente é um bando de eugenista, de neo-eugenista disfarçadinho de contemporâneo, entendeu? Tem que tomar cuidado com essa gente, porque inclusive eu estou aturando uns agora aí, ó, muito bizarros, que são dessa laia aqui, tá? Então, enfim, acabou o gênero, mas nós somos pós-humanos. Quem não pensa como a gente não é, entendeu? Quer dizer, eugenia bizarra, né? E disfarçadinha, não só disfarçada de contemporaneidade, mas disfarçada do papel de vítima histórica, né? Enfim, né? A gente tem direito, porque a gente foi, enfim, maltratado na história toda, entendeu? E aí você só abre espaço para todo tipo ou de ingênuo ou de perversinho, como é esse verme que eu estou aturando aí, tá? Bom, enfim, outra dica aqui também é a complexidade do Edgar Morin, ele fala disso aqui também, tá? Ou seja, dessa necessidade de não perder de vista, né, a unidade e tudo mais, tá? E aí, pessoal, esse tipo de equívoco, que é o equívoco da Vandana Shiva, da Donna Haraway e de praticamente todos os neoidentitários estrito sensu, né? Ele é um equívoco que ele não aparece só nessa galera, ele aparece também até em alguns pensadores que começaram a desenvolver a ideia de globalização a partir dessa visão de que o local acabou, né? Mas eles não caíram nessa lógica meio que eugenista, né, do neoidentitarismo, mas começaram a enxergar o mundo de maneira ingênua em relação à geopolítica, né? Enfim, já falei disso aqui, repito, é o caso da ideia de modernidade líquida do Bauman, tá? Porque se a gente não pode perder de vista nem a unidade nem o múltiplo, ficar dizendo que a modernidade é líquida porque ele está preso no múltiplo, né? E já está ignorando a unidade, certo? A mesma coisa pode se dizer dessas ideias aqui no mesmo barco, tá? De hiperpolítica do Sloterdijk, nesse livro aqui, quer dizer, né, os participantes do novo jogo mundial da era industrial não se definem mais através de pátria e solo, mas de acessos a estações ferroviárias, terminais aéreos, possibilidades de conexões. O mundo para eles é uma hiperesfera conectada. Quer dizer, acabou a pátria, acabou o solo, acabou a unidade, acabou o local, né? Isso é ingênuo, a gente tem que superar isso. A mesma coisa em relação à questão do Agamben, tá? Aqui quando ele fala da estética do refugiado como o futuro da humanidade, ele está nitidamente ali preso no múltiplo e ignorando a existência do local, né? Já esqueceu que existe o local, né? Então, enfim, tá esse tipo, o pensamento do Agamben, do Sloterdijk e do Bauman é bem menos ingênuo e bem menos perigoso do que o desses neoidentitários, mas eles ainda não entenderam muito bem o que é a complexidade do Morin, por exemplo, de maneira mais ampla, tá? Enfim, vamos lá. Que mais? Ainda nessa seara aí tem também o conceito de rede, né, do Manuel Castells, tá? Que também cai nessa aí. E tem um trecho aqui desse livro que eu estava relendo ontem, né, que é muito engraçado, porque está aqui na página 503, né, ele fala espaço de fluxos e espaço de lugares. E aí ele tenta ali, enfim, defender que ainda existe o lugar e etc e tal. E aí tem um determinado momento que ele está falando aqui da cidade, acho que até da cidade dele lá, né? Ele fala aqui da cidade de Belleville, uma cidade que ele visitou, né? E aí ele fala, mais de 30 anos depois, né, após nosso primeiro encontro, Belleville e eu mudamos, mas Belleville continua sendo um lugar. Olha só o que ele diz agora, enquanto receio que eu mais pareço um fluxo. Ele virou um fluxo, né? Perdeu o corpo, né? Virou uma espécie de pizza, assim, né? Enfim, quer dizer, uma coisa inacreditável, né? Enfim, e aí é isso, você começa a perder de vista, e quando você perde essa ideia de local, de unidade, enfim, né, de indivíduo, não como algo único, né, unificado, ou como algo reduzido, mas como parte da complexidade, você começa a perder de vista uma série de questões importantes do mundo atual, tanto no nível da identidade, quanto no nível da política, né, de maneira mais ampla.
Inclusive porque essa gente, quando eles começam deixa eu até ver o tempo aqui. Quando eles começam a refletir questões como sexualidade, por exemplo, tudo mais, eles começam a brincar de palavrinhas, misturar palavrinhas, daqui a pouco eles esquecem que existe um corpo ali, né? E que esse corpo, ele, enfim, de alguma maneira ou de outra, ele interfere, mesmo que seja para você ficar negando ele, ou enfim, né, como acontece, enfim, com várias pessoas, mas para outras não. Então, quer dizer, essa gente perde a noção, eles acham que o mundo vira... É bastante que eu estou aturando, esses animaizinhos que eu estou aturando aí, porque é uma gentalha do nomezinho, do númerozinho, da corzinha. Eles esquecem, não existe mais ali nenhum tipo de vinculação nem com o corpo e nem com o outro, né? Que essa é uma questão muito importante aí para desenhar também, tá? E eu vou falar disso até o final do vídeo também. E o último exemplo ainda de consequência desse tipo de visão algo ingênua é a ideia de autoria em rede, né? Eu não li esse livro aqui ainda, não posso, né, enfim, fazer nenhum tipo de comentário mais amplo aqui, mas se você não considerar que existe um mínimo de individualidade na autoria, você acaba caindo nessa mesma ingenuidade aí da Vandana Shiva, da tal da Donna Haraway e de todos esses pensadores que eu citei aqui, tá? Muito bem, e você perde também de vista questões que são muito bem ponderadas aqui pelo Julian Assange, tá? No Cyberpunks, tá? Que é justamente essa invasão da privacidade dos outros para ficar jogando de maneira, enfim, covarde, aí, como é o que estão fazendo comigo também, entendeu? Quer dizer, você perde essas dimensões aí da diferença entre o público e o privado e acha que vale tudo, né? Desde que não seja com você, né? É claro. Enfim, e aí... alternativas críticas para pensar isso aí, tá? O Jameson faz aqui uma reflexão sobre o conceito de homologia, tá? Especialmente na página 202, não vai dar tempo de falar tudo aqui, mas enfim, tá? Eu deixo aqui a dica, tá? Ele fala na página 202, ele diz o seguinte: é preciso dizer que a noção de homologia rapidamente comprovou ser mais um estorvo e se revelou uma ideia tão vulgar e tosca como jamais o foram base e superestrutura, uma desculpa para as mais vagas formulações gerais e para as mais obscuras afirmações de identidade entre entidades de magnitude e propriedades totalmente distintas, certo? Quer dizer, é isso. E aí isso acaba gerando essa bizarrice aí da mulher dizer que não tem mais gênero, mas eu sou feminista, tá? Quer dizer... né? E a tal da Vandana Shiva também dizendo que eu sou antiglobalização e sou ecofeminista ao mesmo tempo, tá? Quer dizer, né? Ela diz, eu sou antiglobalização e ao mesmo tempo eu sou pela não localidade. Quer dizer, né? Enfim, tá torcendo pelo Flamengo e pelo Vasco ao mesmo tempo, né? Não tem como, né? Enfim, e aí isso faz você perder a dimensão do que é o outro, tá? Vou falar disso aqui também até o final do vídeo, porque segundo Baudrillard pondera aqui, né, no final, na 185, o outro é o que me dá a possibilidade de não me repetir ao infinito. Essa gente fica se repetindo ao infinito, porque eles acham que eles são pós-humanos, eles são a vanguarda do planeta, da história da humanidade, e que quem não está com eles é neo-animal, né, como eu já escutei aí, entendeu? E atrasado, enfim, né, e tudo mais, tá? Bom, antes ainda de finalizar, vale citar aqui algumas dicas literárias para poder contrapor isso aí, tá? A noção de ato de fronteira, do Hugo Hayek, tá aqui, né? Que é bem diferente dessa coisa de quebra de fronteira, de fim do gênero, fim do local, etc e tal, tá? É bem diferente, existe um diálogo ali, tá complexo, assim como a noção de paralaxe do Zizek, que também sustenta isso, tá? E é uma ponte para chegar no raciocínio do Morin e não cair na homologia denunciada pelo Jameson, tá? Que mais? A ideia aqui de zigue-zague também do Lorenzo Mami, nesse livro aqui, O que Resta, né? A Arte Crítica de Arte, né? Ele tem um texto muito legal aqui sobre as bordas da pintura, né? Dos quadros e tal, as molduras, né? Enfim. E aí, em determinado momento, ele fala do zigue-zague entre a obra e o ambiente, né? Esse zigue-zague, ele sustenta a diversidade e a unidade ao mesmo tempo, né? Ele não cai nessa estupidez do múltiplo, né? Que é dessa gente que começa a dizer que tudo é a mesma coisa, né? Enfim.
O que mais? E aí, obviamente, a noção aqui do Mia Couto, né, que eu falo sempre aqui do homem plural, e o homem plural do Mia Couto é muito mais inteligente do que essa balela de não local, não separabilidade, quer dizer, né? Quer dizer, que o homem plural é aquele que é raiz e asa, né? Ou seja, é o local e o global, o local, a unidade e o múltiplo, né? Ele está em diálogo aqui com as ideias do Morin, que são muito mais amplas do que esse ressentimento neo-identitário aí, empobrecedor, tá? Enfim, pessoal, o que mais? E aí isso significa entender, inclusive, a ideia de singularidade, como está desenvolvida aqui pelo Jefferson Tenório, tá? No Avesso da Pele, que é na página 61, se não me engano. Deixa eu ver aqui, 61, né? Que ele fala que preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito, e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. Agora, por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você de alguma forma tem de preservar algo que não se encaixa nisso, pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos. E aqui ele está chamando a atenção não exatamente para a cor no sentido biológico, né? Mas para a cor no sentido cultural, pela via do racismo, né? Então, está aqui muito bacana essa formulação dele também, tá? E por último, pessoal, eu falei do singular e também o múltiplo. O múltiplo também tem que ser considerado a diversidade, né? A multiplicidade, etc. e tal. Está aqui esse livro do Stuart Hall, tá? E uma outra chave bacana para entender isso também é ler esses dois livros aqui do Gaston Bachelard, A Terra e os Devaneios da Vontade, certo? E A Terra e os Devaneios do Repouso. Né? Tá aqui, ó. A Terra e os Devaneios da Vontade é o múltiplo, a Terra e os Devaneios do Repouso é a unidade, certo? Então, enfim, essa gente está preso aí nos devaneios da vontade, esqueceu o repouso. E os conservadores estão presos, né, na estupidez do repouso, esqueceram a vontade. Então, enfim, é preciso superar isso aí, tá? E aí, pessoal, um último comentário, tá, para finalizar aqui, para poder fazer uma reflexão sobre um ponto específico, tá, de um certo problema desse argumento aí da Vandana Shiva, tá? Então, vamos lá. Como já não enxergam mais o outro, porque a cegueira homológica do não local, do não gênero, apagam isso, né? Essa gente não consegue mais enxergar a si próprios como diferenças, né? E como ideológicos, né? E aí eles não conseguem enxergar, por exemplo, a bizarrice, né, de você ficar defendendo que você, que você não tem gênero e ao mesmo tempo você é feminista, quer dizer, né? Enfim, e aí isso gera duas consequências nos tais movimentos feministas, né? Tá? Elas passam a achar que são pós-humanas, né? Mais evoluídas, etc. e tal, né? E dois, isso no fundo apaga a diferença que definia o feminino, que é o nome que elas continuam usando, né? Que elas insistem em manter na definição, né? E apaga na alienação delas, né? Bem entendido, porque continua existindo nas mulheres, né? Em outras pessoas que não caem nessa alienação, tá? E aí nisso, isso as aproxima do mesmo autoritarismo masculino que elas fingem denunciar, o que denota que tudo isso não passa de vingança, tá? Então, a ideia de diversidade dos neoidentitários é radicalmente vinculada a um olhar imediatista sobre o mundo que nega a extensão, que nega a diferença, que nega a complexidade, etc. e tal, e por isso é radicalmente desconectado de qualquer complexidade, certo? Então, essa gente, no fundo, fica exercitando, né, uma espécie de uma certa sobrevalorização do seu próprio papel histórico, né? E começam a achar que é o seguinte, nós chegamos aqui num ponto de manifestação da diferença tão grande que a gente está mostrando que aquela gente que existia antes lá não pode existir mais, né? E aí, no final das contas, elas acabam caindo no mesmo tipo de sectarismo violento que caracterizava, enfim, né, o discurso dito masculino delas, né? Que era o discurso que elas chamam de patriarcado, etc. e tal, e que fazia esse mesmo tipo de papel na antiguidade. Quer dizer, e por quê? Porque essa gente, para finalizar, não fez ainda o papel reflexivo para chegar no ponto de complexidade do Edgar Morin, do Mia Couto e etc. e tal, tá?
Então é importante pensar isso aí para não cair nessa balela aí de não local, não separabilidade, até porque não vai dar tempo de desenvolver isso aqui, mas isso também serve de arma na mão dos pilantrinhas da política, né? Como, por exemplo, no caso do Brasil, os neoliberais, que realmente eles funcionam ignorando completamente o local, que é o país deles, né? O que isso os torna, enfim, um grande câncer do Brasil. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente faz mais vídeos aí pro futuro para falar sobre isso, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.